Laitov para todos! Aqui quem fala é o evangelista André Santos, da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, setor 40, Jardim Santa Clara. Mais outra gravação para dar continuidade sobre a história e a biografia da sogra de Pedro. Aqui quem está falando é o servo de Deus, evangelista André, formado acadêmico em cultura judaica, em bacharel em teologia. Fiz o CPO também. Eu louvo a Deus por todos, mais uma vez gravando nesse canal lindo e maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Quero cumprimentar com Shalom Kavai, paz e esperança para todos, e Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos, Renere Tukiri para todos. Quero deixar uma berachat sobre a sua vida na base da Parashá, uma palavra de bênção sobre a sua vida. Vamos lá, dar continuidade. Este é o vídeo do número 2 que fala sobre a sogra de Pedro. Qual era a doença da sogra de Pedro? Qual era a enfermidade da sogra de Pedro? Quando eu olho para a história cultural, dizem que a enfermidade da sogra de Pedro, a doença da sogra de Pedro, era baseado a malária. Era sobre que ela estava com a malária. E a malária é uma grande febre, é uma doença que deixa sintomas. E o primeiro sintomas da malária é dores muscular. A segunda dor desta doença era diarreia. O terceiro sintomas desta doença era falta de apetite. A quarta sintomas da doença da malária era que ela sofria de convulsão. Outros dizem que ela tinha alucinações. E outros dizem que era a temperatura alta. Essa eram os sintomas da doença da malária. Isso é só para acrementar a graça e o conhecimento sobre a vida da sogra de Pedro. Para quem não sabe, a sogra de Pedro, ela se chama Amartia, ou Amarta, ou Amarte. Amartia ou Amarta. Então, esse era o nome desta mulher, da sogra de Pedro. Existem 3 conceitos desta enfermidade. O primeiro conceito é chamado de enfermidade da malária que ela tinha pegado. Mas outros dizem que a Martia, ela trabalhava para Pedro na peixaria. E diz um conto cultural, um conto judaico, que esta mulher trabalhando na peixaria de Pedro, em uma das 12 peixarias de Pedro, ela cortou a mão. E ela cortando a mão, pegou uma infecção e ficou com este problema, essa doença. E com base nos conceitos da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que ela foi tocada pela mão e o Senhor tocou na mão dela. Por isso que leva ao pensamento, como se diz o livro da Torá da Gadote e do Agadote. E quando se fala no conto de Gemera também. O conto de Gemera dá algumas termos desta doença, que era baseado a este conto, que diz que esta mulher, chamada Amartia, trabalhava para Pedro. Mas também existe um outro pensamento, outra linha teológica. A terceira linha teológica diz que a sogra de Pedro era uma pecadora. Por quê? Porque baseado ao livro de Levítico, a sogra de Pedro era casada e o seu marido, ele morreu
E como que ele morreu? Morreu afogado quando estava pescando uma vez no barco. Ele saiu a pescar e então ele caiu do barco e morreu afogado. Assim diz as tradições judaicas e assim diz a cultura. E a cultura diz que esta mulher diz que ela era uma pecadora. Eu não posso afirmar 100% disso, mas uns 70% eu posso afirmar baseado no livro de Levítico. Por quê? Porque no livro de Levítico, capítulo 26, declara que quando alguém fazia um pecado e cometia um pecado, a pessoa recebia enfermidade de febre alta. Você lê lá e observe, para não se tornar uma coisa herética, ou uma heresia, ou uma palavra que não tenha nada a ver. Mas toda a palavra de Deus tem uma razão e uma ação e uma originalidade. Então quero deixar isso para vocês, para meditação. Também quero dizer para vocês que eu estarei numa revista chamada O Evangelho da Última Hora. O Evangelho da Última Hora. Esta revista também, saiu também o José Gonçalves nesta revista também. Então eu quero deixar a todos